Fala, povo de Deus, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um devocional do Pilha Certa. O assunto do nosso devocional de hoje é relacionamentos abusivos. O tema da nossa mensagem é Regressando do Cativeiro. Nosso texto de referência se encontra no livro de Salmo, número 126, versículos 1, 2, 3 e 4, que diz o seguinte: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. O livro de Salmos, com certeza, está na lista dos mais lidos de toda a Bíblia Sagrada. O Salmos, ele fala dos anseios do ser humano. Por isso nós nos identificamos com o salmista. Ele fala das suas alegrias, das suas tristezas, das suas dúvidas, dos seus medos. E é por isso que a gente gosta tanto de ler o livro de Salmos. Eu particularmente gosto muito do Salmo de número 126. E eu sempre fiquei curioso com o fato dele começar os seus primeiros versículos falando da alegria de um povo que tinha sido liberto do cativeiro. E quando chega no versículo de número 4, ele fala para o Senhor: Faze-nos regressar novamente do cativeiro, Senhor. Durante muito tempo eu fiquei na dúvida a respeito disso, até o dia que o Senhor ministrou no meu coração e ele falou o seguinte: Filho, eu já libertei vocês do cativeiro do mundo. O mundo é o primeiro cativeiro de todo ser humano. Só que no decorrer da vida de vocês, através dos relacionamentos que vocês adquirem, muitas vezes vocês se colocam em outros cativeiros. E é por isso que o salmista fala: Faze-nos regressar novamente do cativeiro, Senhor. E ele apontou para mim que na Bíblia existem 3 tipos de cativeiro: o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio e o cativeiro da alma. Antes de nós falarmos dos 3 tipos de cativeiros, nós precisamos entender qual é o objetivo dos cativeiros nas nossas vidas. O primeiro deles é acabar com a nossa identidade cristã. O segundo é nos fazer sentir menor do que nós realmente somos. E o terceiro, tirar a nossa confiança no nosso Deus. Cada cativeiro tinha uma particularidade. O primeiro que nós vamos falar é o cativeiro babilônico. Os babilônicos, eles tinham um comportamento muito peculiar. Eles invadiam uma determinada terra, destruíam tudo que eles podiam destruir, pegavam os melhores bens daquela terra, levavam os seus melhores soldados, as pessoas da elite daquele lugar, levavam para seu território e ali no seu território eles mudavam o nome daquela pessoa, apresentavam uma nova divindade e davam um novo emprego. Tudo isso era uma estratégia para descaracterizar, para tirar a fé, para mudar a vida daquela pessoa, para que ela esquecesse da sua origem. Quando eu li isso, o Senhor ministrou no meu coração que muitas vezes nós somos retirados do nosso habitat natural. Muitas vezes nós somos transferidos de empresa, temos que morar num novo lugar, estamos longe das pessoas que nós conhecemos e muitas vezes quando nós estamos longe, nós ficamos vulneráveis, nós ficamos suscetíveis a todo tipo de ataque do inimigo. Muitas vezes o inimigo quer nos tirar, querido, do lugar da nossa origem. Muitas vezes ele quer nos levar para longe, para nos descaracterizar. Mas eu louvo a Deus que existem histórias na Bíblia de pessoas que passaram por esse cativeiro, mas elas se mantiveram resistentes. O nome deles é Daniel, Misael, Ananias e Azarias, mais conhecidos como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles jovens foram levados para o cativeiro. Eles foram levados para longe do seu lugar de origem, mas eles tinham uma coisa no seu coração: eu não vou me contaminar com o manjar do rei. Ei, eu quero dizer para você, talvez você tenha sido levado para longe. Talvez você esteja num lugar que você não queira. Talvez você esteja no cativeiro babilônico. Mas eu quero dizer para você que o inimigo ele pode tentar te levar para longe. Ele pode tentar te descaracterizar. Mas ele não pode mudar a tua essência de adorador. Você foi chamado por Deus para servir a Ele em espírito e em verdade. Por mais que você não esteja no lugar que você quer, tome uma posição nessa noite e sirva ao Senhor independente das circunstâncias.
vão querer te jogar na cova, vão querer te jogar na fornalha, vão querer acabar com a tua vida, mas o Deus que te chamou, Ele é poderoso para te livrar da boca do leão e para ser o quarto homem dentro dessa fornalha. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você não vai morrer nesse cativeiro. Esse cativeiro foi feito para te fortalecer. O inimigo pensou que ele fosse acabar com você, mas Deus está te exaltando nessa noite, em nome de Jesus. Segundo tipo de cativeiro, o cativeiro assírio. Enquanto os babilônicos eles tinham por estratégia dominar um povo e tirar aquele povo da sua terra e levar para a terra deles, para lá trabalhar na sua fé, trabalhar na sua descaracterização, os assírios eles faziam de forma diferente. Eles dominavam o povo e eles pegavam o seu povo e levavam para morar na terra do povo dominado. Assim, eles se misturariam através dos casamentos e aquele povo deixaria de ser um povo puro e seria um povo miscigenado. Foi assim que aconteceu com o Reino do Norte. Eles foram dominados pelos assírios e eles levaram os seus povos, os seus deuses, para dentro do povo de Israel, a ponto do povo de Israel se descaracterizar. Inclusive, naquele tempo, quando uma pessoa era chamada de samaritano, porque Samaria era a capital do Reino do Norte, quando uma pessoa era chamada de samaritano, era como se fosse uma afronta, como se fosse uma agressão, porque o povo não era mais puro, o povo estava miscigenado. Quando eu li isso, o Senhor ministrou no meu coração que o cativeiro assírio, ele representa os relacionamentos que nós trazemos para os nossos convívios. Pessoas que nós colocamos dentro da nossa casa, pessoas que nós levamos para participar da nossa intimidade e que, sem querer, elas vão minando a nossa fé, elas vão nos descaracterizando e fazendo nós perdermos a nossa identidade cristã. Ei, nem todo mundo nós devemos levar para dentro da nossa casa. Jesus, quando foi curar a filha de Jairo, quando ele foi ressuscitar aquela menina, tinha um povo dentro daquela casa, dizendo, olha, não adianta mais você vir aqui, a menina está morta. Jesus mandou todo mundo sair e ficou somente Pedro, Tiago, João e os pais da menina. E ele ressuscitou aquela menina. Sabe o que isso quer dizer? Que nem todos estão aptos para ver o teu milagre. Nem todos estão aptos a participar da tua vitória. Assentar na mesa é somente para aqueles que forem separados por Deus. Para de levar qualquer pessoa para dentro da sua casa. Para de fazer íntimo aqueles que Deus não chamou para ser seus amigos. E o cativeiro assírio era assim. Eles dominavam as pessoas e levavam pessoas para dentro do seu território para poder descaracterizar elas. Talvez você esteja vivendo relacionamentos abusivos com pessoas que você levou para dentro do seu convívio. Você convidou para participar da sua intimidade, mas Deus está falando, ei, eu te chamei para ser livre. Eu estou te chamando nesse momento para que você sinta a minha libertação, porque a minha palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja livre. Às vezes nós entramos nesse cativeiro porque nós temos medo de magoar as pessoas. Nós não queremos fazer com que essas pessoas fiquem tristes conosco, mas que nós possamos tomar o exemplo de Jesus e saber que nem todos estão prontos para ver o nosso milagre. Nem todos estão prontos para sentar à mesa conosco. Receba essa palavra em nome de Jesus. Terceiro cativeiro, o cativeiro da alma. Enquanto os dois primeiros cativeiros, o babilônico e o assírio, eles são resultado dos nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso entorno, o cativeiro da alma é resultado da nossa luta contra o nosso próprio eu. Paulo falou o seguinte, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sempre está diante de mim. Outra vez ele falou o seguinte, há uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, e ambos contendem para que eu não faça aquilo que eu quero. Existe um gigante dentro de cada um de nós, uma luta travada, e esse gigante, ele tenta nos provar que Deus nos abandonou e que Ele não está conosco. Esse gigante tenta o tempo inteiro fazer com que nós acreditemos que nós somos menores do que nós realmente somos. Coloca complexo de inferioridade em nós. Nós olhamos para as pessoas e achamos que elas são sempre melhores. Esse gigante, ele tenta nos descaracterizar, fazer com que nós hajamos de forma que as pessoas que estão ao nosso redor não consigam identificar que nós somos cristãos, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu quero dizer para você, nós não precisamos viver assim.
Nós só aceitamos esse tipo de comportamento, nós só aceitamos esse tipo de coisa porque nós não entendemos ainda o quão importante nós somos para Deus. Nós ainda não entendemos a nossa relevância no reino de Deus, porque o dia que nós entendemos o porquê que nós fomos chamados e para que nós fomos chamados, nós não permitiremos jamais que ninguém se assenhorie de nós. Nós não permitiremos jamais que ninguém tome posse das nossas vidas e nos dominem, porque nós vamos entender que nós somos a coroa da criação de Deus. Nós vamos entender que nós somos a menina dos olhos de Deus. Jesus falou o seguinte: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus está dizendo para mim e para você: vocês são o tempero desse mundo. Vocês foram chamados para levar luz para as pessoas e não para andarem nas trevas. Jesus também falou o seguinte: eu não chamo vocês mais de servo, mas eu chamo de amigos, porque o servo, ele não sabe o que o Senhor vai fazer, mas o amigo sabe. Ei, o Senhor está te chamando para ser íntimo de Deus. Você foi chamado para ser amigo de Deus. Não aceite nada menos que isso. Ainda que as pessoas tentem te diminuir, ainda que elas tentem te excluir, ainda que elas cortem da sua lista de amizade, eu quero dizer para você: você tem um amigo, você é especial para Deus. Pedro falou na sua carta o seguinte: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, você é sacerdócio real. Não existe mais barreira. O Senhor, quando morreu naquela cruz do Calvário, Ele abriu, Ele rasgou o véu do templo e você e eu temos acesso direto ao trono da sua graça. Para de achar que você é menor do que qualquer outra pessoa. Para de achar que você não tem poder de orar e Deus te ouvir, porque o véu do templo, ele se rasgou e o Senhor está pronto para ouvir a tua oração e o teu clamor. Você é separado por Deus, você é um povo eleito de Deus. Não aceite que ninguém te coloque para baixo e menos que isso, porque você é chamado pelo Senhor, você é importante para Deus. Deus, quando fez a mim e a você, Ele olhou e disse: é muito bom. Deus te ama. O Senhor, Ele te ama. Saia desse relacionamento abusivo. Saia dessa amizade tóxica. Aprenda a colocar sentado na tua mesa as pessoas que Deus escolheu, e você vai sair desse cativeiro e Deus vai te mostrar que Ele não te chamou para viver em cativeiro. Ele está te chamando nesse dia de hoje para que você saia desse cativeiro e venha para o esconderijo do Altíssimo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você não nasceu para viver no cativeiro. Você nasceu para viver na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te ama, Jesus te ama e Ele tem algo maravilhoso preparado para você. Liberte-se nesse dia de hoje desse relacionamento abusivo e viva a liberdade do Senhor em nome de Jesus.